tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, #Construção. Aqui nós falamos tudo sobre engenharia, agronomia, geociência, sobre o mundo dos técnicos, dos tecnólogos. E hoje, inclusive, nós vamos falar sobre design de interiores, que é outra categoria também abrangida no nosso sistema. Você já nos curtiu lá nas nossas redes sociais? Nós temos o Instagram do #Construção, que nós comunicamos os vídeos, fazendo outras postagens. E temos também um podcast. Você pode ouvir nossos vídeos, né, no conforto da sua casa, no seu carro, indo para o trabalho. Não deixe de nos seguir. E não se esqueça, o mais importante, e se inscreva no nosso canal para você receber os novos vídeos e também ser avisado, né? Ative o sininho para ser avisado. Se puder, também nos ajude a divulgar, compartilhando com seus amigos. Hoje nós vamos agora entrar no lado zen da engenharia, da arquitetura, certo? Hoje eu estou aqui com uma amiga, Rosana, né? Rosana vai se apresentar e hoje a gente vai falar sobre Feng Shui. Vamos lá. Tudo bem, Rosana? Bom, então, vamos lá. Meu nome é Rosana, né? Eu sou engenheira civil, também sou técnica em edificações. Recentemente me formei em design de interiores e agora voltei para uma área que eu sempre gostei muito na minha adolescência, que é trabalhar com energia, né? Então agora eu sou consultora de Feng Shui, né? Que tem assim tudo a ver com toda essa área, né? Porque o Feng Shui ele vai harmonizar o ambiente, né? Então eu acho que é 100% a ver com o design de interiores e com a construção civil. Muito bem, realmente assim, pra gente que é engenheiro, é tudo um pouco mais diferente, né? A gente não tem nem a sensibilidade, muitas vezes, de fazer um projeto harmônico em várias questões. A gente pensa no custo e na habitabilidade, né? Custo, prazo, resistência, durabilidade, mas a gente não pensa nessa parte energética, né? Nos explique, basicamente, o que é o Feng Shui e depois eu quero saber como é que o Feng Shui entrou na sua vida também, né? Certo, então vamos lá. O Feng Shui, ele é uma arte milenar chinesa, né, que foi desenvolvida assim, basicamente há mais de 4.000 anos atrás. Né? Eles trabalham com harmonização de ambiente. Né? Qual é a teoria deles? Que tudo que acontece, tudo que está ao nosso redor, influencia diretamente a nossa vida, a nossa mente. Né? Então, eles procuram harmonizar o ambiente para que você, arrumando o lado de fora, você arrume o lado de dentro. Né? Então, essa influência que tem no layout da casa, nos objetos que tem dentro da sua casa, tudo isso vai influenciar a sua mente a desenvolver a sua vida. Né? Então, essa é a técnica do Feng Shui. Ela quer harmonizar o seu ambiente para melhorar a sua vida. Muito bem. Como é que o Feng Shui entrou na sua vida? Então, vamos lá. Há muitos anos eu decidi que eu queria trabalhar nessa área, né? Inicialmente eu não sabia se seria engenheira, se seria arquiteta, mas do nada assim eu comecei a fazer o curso de edificações, gostei muito. Na época a arquitetura não era uma coisa muito fácil aqui, eu teria que sair. Então, olha, eu gostei muito de edificações, eu vou fazer engenharia mesmo. Então eu fiz, só que assim, começando a mexer com isso, eu não sei nem exatamente quando foi, mas eu assinava aquelas revistas, Arquitetura e Construções, Sim. Casa Cláudia. Provavelmente ali veio alguma reportagem sobre isso. Como na minha família a gente sempre teve uma veiazinha para essa coisa assim que todo mundo acha meio mística. Sim. Eu sempre vi minha avó acendendo incenso, minha avó falando sobre o elefante que você tem que botar de costas para a porta de entrada. Então isso para mim sempre foi uma coisa muito natural. Quando eu vi uma reportagem sobre Feng Shui, eu achei muito interessante, né? Só que assim, naquela época eu conheci o quê? As cores de cada guá, né? O que você podia fazer para harmonizar um ambientezinho. E assim, com o tempo a universidade vai tomando nosso tempo, outras coisas vão tomando nosso tempo, e eu acabei esquecendo o Feng Shui, né? Só que ultimamente eu precisei melhorar muito a minha energia. E você sabe que hoje em dia o algoritmo do celular, você pensou em uma coisa, aparece para você. Não precisa nem falar, é só pensar. É só pensar. Aí apareceu uma dupla de arquitetas que trabalhavam com Feng Shui, dando curso. Né? Na época eu até achei interessante, vou pegar todas as dicas e vou praticar na minha vida, porque eu estou precisando. Né? Então comecei a me aprofundar um pouquinho. E aí uma pessoa se interessou, outra pessoa se interessou. Olha, quer saber? Eu vou me aprofundar ainda mais. Vou fazer esse curso, porque no início eu só olhava os Instagrams delas, né? Eu vou fazer o curso que elas estão oferecendo, porque eu vou me aprofundar mais e ver se eu consigo ajudar outras pessoas com essa técnica, porque realmente é algo assim impressionante quando você começa a se aprofundar
e a espelhar a sua vida naquilo ali. E você começa a enxergar todos os problemas que você tinha, conseguir resolver aquilo só com uma alteração de layout, com uma alteração de, não digo de uma cor é mais para energizar, mas tem algumas coisas que acontecem que influenciam demais em tudo o que você faz na vida. Então, eu resolvi, não, eu quero me aprofundar porque eu quero melhorar. Né? Então, foi aí que eu fui estudando e me aprofundando no Feng Shui para mudar um pouco a energia da minha casa. Acho que todo mundo já ouviu a palavra Feng Shui, mas pouca gente sabe exatamente o que é, né? Para mim, na minha cabeça, era só não botar o pé da cama virado para fora. Tem algumas dessas teorias, né? É Feng Shui explica. Não é nem só o pé para a porta, é o que a gente chama de fluxo do Qi. Né? O Qi é a energia. Explique. Vamos lá. O Qi é a energia que entra na sua casa. Geralmente, o Qi mais forte ele vai entrar pela porta de entrada. Então, é da porta de entrada que a gente faz o Bagua. Né? O Bagua é uma grade energética onde você tem 9 guás, que são áreas da sua vida, que elas vão ser direcionadas pela porta de entrada, pela posição da porta de entrada. Né? Então, esse fluxo do Qi, o Qi ele entrar no ambiente é muito bom. Você precisa ter bastante energia no seu ambiente. Mas quando você está totalmente direcionada para esse fluxo, se você fica lá, quando a gente chama de local de longa permanência, se você está lá em longa permanência recebendo aquele fluxo, também não é bom. Porque ele pode causar uma agitação dentro de você, o excesso. De Qi. Então, você botar a cama posicionada para a porta de entrada do seu quarto, você vai estar dormindo, né, e recebendo essa energia, que é o momento em que você está mais vulnerável. Essa energia está indo direto para você. Né? Então, essa é uma das explicações que o Feng Shui está explicando. Por que você não pode botar o pé da cama direcionado para a porta. E o Igua é o quê? O Bagua é uma grade energética. Né? Ele divide a sua casa ou seu comércio também, pode ser tanto casa pode ser comércio, né? Em uma grade energética dividida em 9 guás. Tem 8 guás principais e o central, que é a saúde. Né? Esses guás são prosperidade, saúde, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade e família. E a saúde que está no centro. Então, todas essas áreas, eles têm características diferentes. Então, o Feng Shui, ele trabalha com elementos da natureza. Então, a teoria dele é o quê? Você tem que botar os elementos da natureza para dentro da sua casa. Porque é aí onde você mais se sente bem, quando você está na natureza. Né? Quando você tem todos esses elementos juntos. Então, cada guá desse tem um elemento. Cada guá desse tem uma cor, cada guá desse tem uma forma. Então, ele trabalha com isso. Isso é a energização do Feng Shui. Você vai trabalhar com isso para energizar o ambiente. Mas aí existem aqueles pontos de Feng Shui que eles podem ser negativos, que aí você precisa de cura. Que é quando você tem, digamos, um layout que está desfavorecendo a sua vida. Ou você vai mudar esse layout, se você conseguir. Se você não conseguir, se for uma coisa que vai trazer um custo que você não está podendo absorver agora, existem curas que são, vamos dizer assim, enganaçõezinhas para o cérebro. O seu cérebro, ele vai captar aquela cura que você botou ali de uma forma que você não vai absorver aquilo como um problema para você. Que seria o quê? A gente usa muito como cura espelho. Né? O Feng Shui adora espelho como cura. O que é que a gente, no design de interiores, quando você vai usar um espelho grande em uma sala, qual é a sensação, qual é a intenção que você tem? Ampliar a sala. Pronto. No Feng Shui, o espelho, ele não vai só ampliar a sala, ele vai quebrar bloqueios. Né? Existem bloqueios na nossa vida, paredes que estão em locais errados, que o espelho ele vai criar essa sensação de que aquela parede ali ela não está existindo. Então, para sua mente, você tirou um bloqueio de um lugar. Né? Então, isso são curas de Feng Shui. Existem várias técnicas de cura que você vai fazer para meio que enganar a sua mente e tirar aquele problema da sua vida. Massa. E é interessante que é muito ligado com design, né? De interiores. É muito ligado. Assim, porque antigamente algumas pessoas elas acham que o Feng Shui é muito místico. Acha que tem gente que acha até que Feng Shui é uma religião. E na verdade não é. Né? O Feng Shui, ele tem essas técnicas, ele tem esses objetos, essas cores que você pode aproveitar para fazer. Só que assim, se você não souber
decorar de uma forma correta, vai ficar com aquela carinha de coisa mística. Sim. Uma bolinha de cristal pendurada ali, um sino do vento pendurado aqui, né? Tem alguns objetos que realmente são muito característicos da cultura oriental. Sim. Então, eles chamam a atenção, ele vê que não é algo da nossa realidade. Então, a gente está adaptando o máximo possível a decoração para trazer essa energia para o ambiente. Entendi. Você tem espelho em casa? Já comece a perceber o seu ambiente, os bloqueios que tem. Se tiver alguma dúvida, consulte nossa consultora. Olha, o Leonardo, consulte nossa consultora, certo? Sobre Feng Shui. E interessante, assim, eu falo que eu sempre fui um pouco intuitiva com esse tipo de coisa, porque muito antes de eu estudar, me aprofundar no Feng Shui agora, eu tinha um apartamento, né, que hoje eu não moro mais nele, mas eu decorei ele bastante. Na época eu fiz uma reformazinha, ele é pequenininho, mas eu fiz uma boa reforma nele. E só que assim, algumas coisas me incomodavam, né, e eu ficava, como é que eu vou resolver isso? Uma das coisas que me incomodava, uma das coisas que o Feng Shui fala, não é bom você entrar e dar de cara com uma cozinha e com área de serviço. Meu apartamento era exatamente isso. Na época eu, vou botar uma parede aqui, vou subir, fechar essa entrada da cozinha, vou abrir do outro lado, estruturalmente não tem problema, eu já era engenheira, já sabia, então vou fazer isso. Só que ao mesmo tempo mas é estranho, você entra no meu apartamento, você dá de cara com a parede. Vou botar um espelho aqui porque vai resolver. Então essas coisinhas aí, tinha outra coisa, eu botei um sofá que não está na posição de comando, como o Feng Shui chama. E na época, não sei porque na minha cabeça veio que eu tinha que botar um espelho na frente do sofá. Né? É outra cura de Feng Shui. Então, assim, tem tudo intuitivo. Tudo você intuitivo. Nem conhecia a técnica tem várias curazinhas que eu fui fazendo assim do nada. E hoje em dia eu sei que é cura de Feng Shui. Quais são os profissionais que mais trabalham com Feng Shui? São os designers, os arquitetos? Por incrível que pareça, você não precisa ter formação nenhuma para trabalhar com Feng Shui. Né? Lógico que para um design de interior vai ser muito melhor, porque você vai ter fácil, né? Essa questão da decoração a seu favor. Sim. Né? Mas assim, você estudando a técnica, você não precisa ter formação. Você está estudando o Feng Shui, não precisa. Normalmente a maioria é design, então. As pessoas que trabalham são arquitetos. Essas duas são arquitetas, mas assim, pelo curso, do que eu vejo, muitas das alunas não têm formação nenhuma, tanto é que elas têm um pouco de dificuldade com a planta, porque a gente precisa de uma planta baixa do ambiente. O ideal é que a pessoa já dê a planta pra gente pronta. Ou seja, você é profissional perfeita, porque você é engenheira, você sabe projetar, E se eles não tiverem a planta, eu vou lá e faço. Exatamente, olha só, fica a dica, hein? Vou deixar o arroba dela no final, na descrição do nosso vídeo. Você que está acompanhando esse vídeo, já curtiu nossas redes sociais, já deu o like no nosso vídeo. Lembre de deixar também um comentário para ajudar. Você já ouviu falar de Feng Shui? Coloque aqui a sua experiência, tá? E se quiser contactar nossa amiga, também vai ter o contato, certo? Vamos lá. E hoje, certo? A neuroarquitetura e a biofilia, né? O que são esses termos? Então, é uma coisa assim que eu venho notando que eu não sei se é proposital, se eles realmente estão tentando estudar o Feng Shui, ou se é uma pura coincidência, porque o que eu vejo é que algumas teorias do Feng Shui que ninguém entendia, elas estão sendo provadas por algumas ciências recentes, né? Que eu vou dizer assim, que são ciências recentes, porque o Feng Shui tem mais de 4.000 anos. Né? Se você for olhar, a neurociência é recente, meados dos anos 60. A biofilia, a mesma coisa. A neuroarquitetura nem se compara, 2000, ano 2000, 2003. É biofilia? Então, a biofilia é justamente o estudo da natureza dentro da sua casa, do bem-estar que os produtos naturais fazem quando ele está dentro da sua casa. Porque ele diz assim, existe uma técnica que eles chamam, uma técnica de imaginação. Você fecha o olho, eles mandam você se imaginar em um lugar onde você se sente bem, um lugar tranquilo, um lugar relaxante. E tudo isso, geralmente as pessoas pensam em quê? Numa paisagem de praia, numa paisagem de campo. Todas as pessoas, o lugar que elas se sentem bem, geralmente é na natureza. Sim. Então eles querem levar a natureza para dentro da sua casa porque eles sabem que isso vai trazer um bem-estar. Então a biofilia é isso, é você botar planta, é você botar materiais naturais, cerâmica, tecido de algodão, todos esses materiais que são mais naturais para dentro da sua casa. Não sabia que isso tinha um nome. Biofilia. Que massa, até porque hoje, inclusive na arquitetura, está muito comum você fazer praias
particulares dentro de casa, lagos, né? Lagos naturais, que não são naturais, mas você bota peixe, né? Para que você tenha esse contato diário com a natureza, né? Tá muito comum. Inclusive, as piscinas hoje, as ditas mais, como é que se diz? Que está na moda hoje, são aquelas piscinas que não são piscinas fechadas, né? São praias, né? Prainhas, quase praia, né? Tem até areia lá, né? E não usa cloro. Elas são limpas de outra maneira, de uma forma natural. Muito interessante, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E quais são? Você pode dar alguma dica de alguma aplicação prática pra gente? Alguma coisa assim que hoje a gente pode chegar em casa e olhar. Olha, então você chegar em casa, veja isso, que então, é muito vamos comum. Lá. Uma das coisas mais importantes que o Feng Shui diz que para você trazer energia para sua casa é a sua casa estar limpa e organizada. Olha, meu marido tá assistindo isso aí? Vamos? Vou botar esse vídeo para ele assistir, viu? Continue. Então, limpa, organizada, sem acúmulos de coisas desnecessárias. Aí foi para mim. Não, sabe aquelas coisinhas assim que a gente gosta de acumular? Adoro. Que a gente acha que vai usar um dia. Sim. E sempre tem aquele quartinho da bagunça. Moedas cheio. Isso assim, isso é uma coleção. Não vamos dizer que isso seja bagunça. Se você manter isso num lugar organizado, não tem problema. Mas o problema é quando você entra em um lugar que você percebe que aquilo ali é um acúmulo desnecessário. Então, se eu tiver 1000 sapatos, mas tiverem uns 1000 organizados, tudo bem, não é acúmulo. Não é acúmulo. De energia. Se você usar. Porque tem aquela teoria também de que se você passa meses e não está usando aquilo ali, é porque realmente você não precisa daquilo. Então o 1000 já foi por água abaixo. Então, 1000 bolsas. Você precisa ter esse cuidado de organizar, de estar sempre limpando, né? De estar sempre tirando aquele excesso que realmente não é usado. Né? Tudo isso é um bloqueio de energia dentro da sua casa. Você tem que organizar tudo isso. E uma das coisas assim, porque eles falam que quanto mais a sua mente está agitada, mais você tem uma vida travada. Né? E bagunça, sujeira, trava a nossa mente, trava a nossa vida. E prato na pia? Oxi, péssimo. A prosperidade vai toda embora. Isso aí. Você já conhecia o Feng Shui? Deixe aqui um comentário na descrição desse vídeo. Fale se você já ouviu e se você está achando interessante também esse papo, né? E não esqueça de nos seguir nas outras redes sociais, tá? No Instagram, nós temos podcast e se inscrever no canal aqui do YouTube também. Vamos lá, tem muita coisa ainda, né? Muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Vamos lá, tem outras coisinhas assim. Vamos falar sobre justamente aquilo que está sendo comprovado cientificamente, né? Tanto a parte de neurociência, né, que é um estudo que eles fizeram agora recentemente em Harvard, que é uma coisa assim que para todo mundo é um absurdo, né? Quando a gente fala em setas invisíveis no Feng Shui, o que seriam essas setas invisíveis? Quinas. Quinas de parede. Tudo isso são setas invisíveis. Então, para você aqui, para mim, um local de longa permanência. Aqui você vai ficar um pouco tempo, mas digamos, eu trabalho aqui e tem aquela quina direcionada para mim o tempo inteiro. Né? Criança, a gente quando tem criança pequena em casa, hoje em dia o que é que a gente faz? Protetor de quina. Por quê? Porque a gente acha que aquilo ali é uma ameaça, porque a criança pode cair. Sim. Né? E já foi comprovado, a neurociência provou que essas quinas, só delas estarem no local, elas afetam uma parte do nosso cérebro chamada amígdala, que não é aquela amígdala da garganta, é uma parte do nosso cérebro, que é a parte que é ativada quando a gente está com medo. Então, se você tem essas quinas apontadas para você o tempo inteiro, você fica com essa sensação de medo, de insegurança. Então, isso trava a sua vida, isso trava o jeito que você vai ter para procurar alguma coisa, para buscar melhorar a sua vida. Você fica travado dessa forma. Né? Então, a neurociência explicando o Feng Shui. E essa parte de ventilação, iluminação, como é que vocês trabalham? Iluminação, então vamos lá. Tudo tem que ser ventilado, lógico. Existem normas construtivas, né, para isso. Sim. Padrões de janela. E aí, hoje em dia, a gente começou a fazer o quê? Criar aquelas janelas gigantescas. É lindo, é maravilhoso.
Mas para o Feng Shui isso também não é bom. E é? É. Que Porque, ó, veja o que é que acontece. Primeiro que para o Feng Shui, cada parte de uma casa ele é considerado como uma parte do nosso corpo. A boca é a porta de entrada, que é por onde entra o alimento, entra a energia da casa, né? As janelas são os nossos olhos. Só que as janelas também são consideradas os filhos da casa, a porta são consideradas o dono da casa. Quando você tem uma desproporção entre porta e janela, você pode ter um conflito entre pais e filhos, né? E quando você tem janelas grandes demais, os filhos crescem muito para o Feng Shui, né? Só que assim, teoricamente, como é que isso foi explicado hoje em dia? Quando você cria essas janelas muito grandes, geralmente essas janelas são vidro, né? A gente sabe que o vidro não é um bom isolante térmico. O que é que acontece? Entra muita luz no seu ambiente. Tem gente que acha que isso é bom, porque vai ter um contato com a natureza, luz é maravilhoso. Só que isso vai causar uma falta de controle em você. Por quê? Você não consegue controlar a luz que entra, muitas vezes essa luz incomoda, você não consegue controlar os olhares de quem está passando para o lado de fora, você se sente invadido, né? À noite, o que é que acontece? Ele não é um isolante térmico. Quando o calor que você absorveu durante o dia vai todo embora à noite. Você fica com uma casa muito fria. Então, existe essa perda de controle quando você tem uma janela grande demais. Né? E aí eu costumo dizer, você já percebeu como hoje em dia existe uma perda de controle entre pais e filhos? Onde os filhos dominam a casa? Né? Será que essa arquitetura nova não está influenciando diretamente nisso? Antigamente, os pais mandavam nas casas, hoje em dia quem manda nas casas são os filhos. Né? Então, existe essa ligação que está sendo provada, né? Que ter janelas grandes demais causam esse problema de falta de controle dentro de casa, da família. E o Feng Shui vem com essa teoria de pais, filhos e a falta de controle deles. Interessante, então, viu? É muita coisa, assim. É muita ligação. E essa questão do uso racional das cores dentro de casa? Sim, vamos lá. As cores, a gente sabe que as cores afetam as nossas emoções. Eu acho que isso ninguém tem dúvida. Ninguém tem Todo dúvida. Mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o vermelho do McDonald's é para lhe dar fome. Para lhe dar fome, né? Aí você presta atenção hoje em dia, como é que estão essas casas? Tudo preto, cinza, bege. Todo mundo tá pintando a casa agora assim. Isso causa uma apatia nas pessoas, né? Então a gente precisa, o Feng Shui diz o quê? A gente precisa ter o equilíbrio dos 5 elementos. Mesmo que no Gua, cada guazinho, ele tem um único elemento, mas assim, se o quarto caiu na prosperidade. A prosperidade é o elemento madeira. Mas você não tem que ter só madeira lá dentro. Você vai dar preferência para madeira, mas todos os outros elementos têm que estar em equilíbrio. Né? Então, você tem que ter o equilíbrio na sua casa toda. Você não é que você vai fazer uma casa toda colorida, mas você vai equilibrar tanto os elementos como as cores. Né? Então, você vai pegar as cores do baguá, vai escolher as que você gosta. Existe uma variedade. Existe a cor principal, mas existe também umas nuancezinhas. E você pode escolher aquelas cores. Você não precisa botar todas as cores. Você pode trabalhar com forma, você pode trabalhar com elementos, né? Você vai escolher a cor que você quer, né? Se você puder priorizar a cor de acordo com o Gua, ótimo. Se não, você trabalha com outras coisas. Você trabalha com formas, com elementos, tudo isso. Tem alguma ação simples, certo? Que eu posso fazer na minha casa, que afete diretamente a saúde mental, que me ajude a equilibrar a saúde mental? Então, vamos lá. A saúde mental, ela vai estar ligada com o controle, né? Então, o controle, a gente já está vendo setas invisíveis, causa esse controle. Janelas grandes demais, causa perda de controle. Né? Então, como ele costuma dizer, não é uma coisa que vai fazer tudo dar errado. Minha prosperidade está indo para o ralo porque eu tenho um banheiro na prosperidade. Não vai ser isso que vai fazer. Você tem uma somatória de coisas que você tem que analisar em uma planta que vai fazer com que aquilo ali esteja indo para um lugarzinho ruim. Que você precise fazer algumas curas, que você precise energizar. Né? Então, é um somatório de coisas. Você tem que analisar onde está a disposição de cada um dos elementos.
Uma coisa que você me falou, que eu exercito lá em casa, é fechar a porta do banheiro. Sempre. Eu sempre fecho a porta do banheiro. E para quem tem gato, isso não é fácil. Porque gato não gosta de porta de banheiro fechada. Mas é realmente assim, tem um... Eu senti que tem uma razão, entendeu? E eu realmente comecei a fechar. Achei uma coisa simples, né? Mas que faz sentido, né? Você pode explicar essa questão da porta? Para a gente, como engenheiro, banheiro, principalmente vaso sanitário aberto, é péssimo, porque coliformes fecais. Homens que deixam a tampa do vaso aberta, viu, galera? Tá vendo? Tá explicado. Feng Shui explica por que vocês têm que fechar o vaso. Da descarga, vai tudo pra cima, né? Exatamente. Fica lá na escovinha de dente que você vai botar na boca. Tudo espalhado. Mas vamos lá. O que é que Feng Shui também explica sobre isso? Você precisa ter uma quantidade boa de energia dentro de cada ambiente, certo? O banheiro, ele é considerado um sugador de energia. Por quê? Porque o vaso sanitário, na hora que você dá a descarga, ele causa aquele redemoinho e puxa a energia toda embora. Então, você precisa fechar a tampa antes de dar descarga para reduzir essa perda de energia, sugar a energia do ambiente, manter a porta fechada também para isso, porque o máximo que você puder fazer para evitar que essa energia seja puxada para fora da sua casa, você tem que fazer. Existem outras curas, espelho, existe cura de espelho para banheiro também, existem outras curas, mas o principal, fechar o vaso sanitário e fechar a porta do banheiro. Tá já vendo, vai evitar. Né? Principal, viu? Olha que coisa tão simples, baixar a tampa do vaso antes de dar descarga e fechar a porta do banheiro. Olha, fica a dica, hein, pessoal? Agora, eu queria que você explicasse, por exemplo, sou uma pessoa rica, vou construir uma casa e quero que você analise meu projeto. Como é que você faz o passo a passo desse serviço que você oferece, né, de análise e de melhoria do ambiente? Como é que você faz? Primeiro, me explica quando a obra ainda vai começar e depois quando a obra está feita. Como é que você se apresenta para o cliente, né? Como eu me apresento, o que eu vou fazer. Como é que você fala, olha, eu vou fazer isso, Pronto, isso. Vamos lá. Se a obra não estiver pronta, estiver na planta, ela chegar com a planta, eu vou analisar a planta, né? Existem todas umas normazinhas que a gente fala, né? Com regras de dimensão, de contorno do projeto, o que entra, o que não entra, existe área faltante, área excedente, tudo isso vai estar numa planta. Eu vou analisar aquela planta e vou principalmente analisar alguns pontos de Feng Shui, que são posição de banheiro, que é importantíssima. Existem alguns guás que o banheiro não é tão ruim, mas existem outros que é péssimo. Né? Então, digamos, se caiu um banheiro na prosperidade, a casa não está pronta, pelo amor de Deus, tire esse banheiro da prosperidade. Se caiu no sucesso, tire do sucesso, bote em outro lugar. Né? A posição do fogão é outra posição também que é importantíssima. Não fale mais sobre o fogão aí, por favor. Vamos lá. O fogão ele é considerado o dinheiro da casa. É lá que é produzido o seu alimento. Então, é ele que abastece a casa. É lá que vai ter muita prosperidade. Então, ele precisa estar em um lugar apropriado. Aí, assim, existe um lugar muito bom. Não existe um lugar muito bom, mas existe um lugar ruim. Ele não pode estar no lugar da criatividade e nem no lugar do sucesso. Por quê? Vamos lá. Fogão é fogo. Sucesso é fogo. Aí você diz, mas não seria interessante jogar fogo no fogo? Só que quando você joga muito fogo, você aquece demais aquele ambiente e aí você derrete o guado metal, que é a criatividade e os amigos. Então, não é bom você botar o fogo no sucesso. E na criatividade, por quê? A criatividade, ele é o guá que fala sobre o futuro, sobre... Tanto é que eu guardo os filhos, né? Quando uma pessoa quer engravidar, não consegue, é um guá que você tem que energizar. Como é um guá que você tira para as suas metas, para o que você quer para o seu futuro, o que você quer lá para frente. Então, ele é um guá do futuro. Se você pega o seu dinheirinho e bota no futuro, você vai estar sempre com aquela sensação de que eu tenho dinheiro para receber, mas ele está lá na frente. A sua prosperidade nunca está aqui, ela sempre está lá na frente. Então, o fogão não pode ficar nem na criatividade, nem no sucesso. E na saúde também não. Porque a saúde é o guá mais sensível que tem. Né? Então, botando no resto, não tem problema. E como é que você autoriza isso dentro de uma casa? Entendeu? Como é que eu digo onde é que está a prosperidade, onde é que está o sucesso? Não, vamos lá.
O baguá, é como eu falei, ele começa da porta de entrada, a Certo. gente bota o trabalho. Né? A grade energética ela é toda formadinha, já tem as posições de todos os guás. O trabalho começa na porta de entrada. Aí existe toda uma regra para aplicar, né? Porque às vezes a porta de entrada, vamos lá, você tem uma planta aqui, a porta de entrada está aqui. E ela está nesse sentido. Então, seu baguá começa daqui, seu trabalho está aqui, mas a sua porta está aqui. Então, existe uma norma para você aplicar o baguá. Diga, é isso que eu vendo. É a localização. Não, mas assim, e existem até questões de, às vezes, uma planta tem mais de um baguá. E aí a pessoa tem que sentir o que está acontecendo. Aquela casa que eu moro hoje, quando eu cheguei lá, eu apliquei o baguá. E eu encontrei um. Só que eu comecei a fazer algumas curas e não estava dando certo. E agora? O que é que está acontecendo? Eu ainda estava fazendo o curso, né? Perguntei para as professoras, ela, não, mas a sua aplicação está certa. Não, mas tem alguma coisa estranha, porque não está batendo. Aí fui analisar de novo. Quando eu fui analisar, existe outro baguá. Aí e agora? O que é que eu faço? Então, tem dois. Aí eu procurei o sentimento que eu tinha e comecei a fazer as curas de acordo com o segundo baguá. Só foi eu começar a fazer as curas que tudo começou a fluir. Então, assim, você ainda tem que ter esse sentimento, porque pode acontecer isso. Entendi. Lá na sua casa tem uma linha vermelha. A famosa linha vermelha. Me fale mais sobre essa linha vermelha. Vamos lá. Existe o que eu falei, que são áreas faltantes dentro do baguá. O que é uma área faltante? É uma área que está dentro do baguá, mas ela não está dentro da sua casa. Você vê que a linha vermelha está na garagem. Na garagem, é. Por quê? Porque o meu baguá chegou na minha garagem, mas a minha garagem não faz parte da minha casa. Então, existe um pedaço do meu baguá que está fora da minha casa. Eu preciso jogar ela para dentro. E para jogar ela para dentro, a cura é botar uma linha vermelha. Uma linha porque vermelha. A linha vermelha, ela tem aquela energia de crescer e de lançar tudo para dentro dela. Interessante. E às vezes então, muitas vezes são coisas muito simples, né, Muito de simples. aplicar, né? Vitor não gosta muito não, porque ele disse que parece uma repartição pública, mas eu convenci. A sua casa é linda e harmonizada. Agora eu vou ficar olhando todas as quinas de todas as casas. Mas né? assim, é lugar de longa permanência. Entendi. Não é só, eu tô aqui sentadinha e tem uma quina, eu passei meia horinha, não tem problema. É um lugar que você vai ficar por muito tempo, várias vezes, aquela quina pode te atrapalhar. E se você chega num apartamento, alguém lhe contrata, o apartamento tá feito, né? A pessoa já se mudou, já tá todas as coisinhas dela lá, e aí você vê que a pessoa é acumuladora, né? Aí Tem 1 milhão de máscaras de todas as viagens do mundo na parede, né? Como é que você trabalha isso com o cliente? Então, aí a gente vai ter que convencer, né, de que isso não vai fazer bem, fazer uma conscientização mesmo, né, do que a gente pode tirar, do que realmente não vai fazer mal para ele tirar, porque também não adianta você chegar para o cliente e dizer, você tem que desfazer de tudo isso e ele ficar com aquela sensação de vazio dentro dele. Sim, porque Então, ali é uma história, É uma né? história, a gente tem que saber onde posicionar, o que fazer com aquilo, né? Tem que ter um equilíbrio. Agora, se for um ponto ruim de Feng Shui, tipo, pronto, você viu que, eu não sei se você prestou atenção, mas na minha casa tem um espelho convexo que fica embaixo do espelho redondo, embaixo da escada. Vixe, não vi esse Aquilo detalhe. ali é uma não. cura de Feng Shui que está puxando o meu fogão, porque o meu fogão está na área da saúde. Então, Agora eu entendi, porque seu fogão tem 8 bocas, né? Porque não, só tem 5, Elaine, só tem 5. Agora eu quero o fogão de... Vou botar 2 Não, fogões. mas olha, é importante, não adianta você ter muitas bocas se você não usar todas. Aí eu não vou usar. Você tem que usar, não é usar todas de uma vez só, mas você Sim. tem que usar todas, vai revezando. Eu revezo. Pronto. Eu revezo naturalmente, assim, eu não Você gosto tem de que usar... usar todas. Eu uso, obviamente, que a gente usa aqui é mais forte, né? Normalmente usa mais, mas eu Mas gosto as de outras revezar vai para não ter que entupir. revezar. Não é coisa de virginiana, né? Essas coisas assim que a gente vai no dia a dia inventando. Eu sei, E eu sei. a gente faz e nem sente, né? A Aham. gente faz sem saber por quê, né? Muito bom, muito bom. Também eu vi aqui que você fala um pouco também sobre criatividade, produtividade. Às vezes a pessoa chega em casa e não consegue produzir, né? Porque a casa não... Eu mesmo tenho esse problema. Eu pago um lugar para estudar, certo? Uma sala de estudo, porque na minha casa eu não consigo produzir. É como se a mente lá não conseguisse rodar, né? Então, se eu tiver no ambiente de trabalho, minha mente está ali, ó. Mas se eu tiver na minha casa, é como se a minha concentração diminuísse para pouquinho. 30%. Entendi. Entendeu? Vamos lá.
qual é a posição que está a sua cadeira com relação à porta do ambiente. De lado. Eu tô aqui e a porta tá Fica ali. aqui. E ela está no fluxo do... Tá. Isso vai deixar você cansada. É isso. Ai, meu Deus. Você está no fluxo do Qi. Ah. Então, você ficando ali por muito tempo, com o passar do tempo você vai ficando cansada. E minha casa é aberta, você sabe, né? É. Não tem- O passarinho voa, tudo passa. Então, são duas coisas que você não pode em ambiente de trabalho, né? Você tem um escritóriozinho em casa. Ficar no fluxo da porta, direto, e ficar de costas para a porta. Não Porque fica. de costas para a porta você tem uma sensação muito ruim de que alguma coisa inesperada pode acontecer e você não tá vendo. E o cérebro fica alerta. Fique em alerta o tempo inteiro. Então isso vai deixar você cansado. Entendi. Olha, tem uma coisa simples, Troque a né? cadeira de lugar, vai estudar em outro lugar onde não esteja nem de costas para a porta nem no fluxo do Qi. E o Feng Shui, fala uma coisa sobre pets. Sobre a existência de pet e a manutenção de eles pets. Não, com pets é tranquilo. não fala nada, né? Nada. Nem se é bom ou se é ruim, não. Só que você vai ter que cuidar, vai ter que higienizar, manter a casa bem Sim, tranquilo. Porque lá eles não Ainda bem, né? discriminam Porque nada. eu tenho 5 gatos e um cachorro. Ainda bem que não tem lá dizendo, olha, Não, 5 gatos, 5 Inclu- não é um número bom para o... Inclusive, tem uma das professoras também que tem um monte de gato. De vez em quando ela tá Ótimo. estudando, tá lá os gatos passando pela frente do Eita, computador. é isso. Minha vida é o gato no meio do meu trabalho. Vamos lá. Você tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o Feng Shui que você acha que é importante, que as pessoas falam pouco? Alguma outra informação que você queira dar? Assim, é bom que as pessoas comecem a se conscientizar, né? Principalmente com esses estudos mais recentes. Né? Como a vida da gente, ela tem que ter um pouco de equilíbrio. Né? Que não adianta a gente, às vezes, muitas pessoas elas querem ter uma casa com cara de capa de revista. E isso torna o ambiente muito frio, né? Impessoal. Você, muitas vezes, nem se agrada de estar ali dentro. Né? Só para ter algo que é muito glamuroso e não tem a sua Que cara, tá na não tem a moda. sua essência, que está na moda. Né? Então, a sua casa é um lugar que você vai para descansar, para se divertir também com seus amigos. Sim. Então, deixe ali com o seu jeitinho, com a sua cara, com harmonia. Né? Então, faça essa harmonia dentro da sua casa. Não fique se preocupando, né, com ostentação, ou com acúmulo de coisas desnecessárias. Né? Faça toda essa questão de harmonização do ambiente, que você vai harmonizar a sua vida, você vai ter uma vida mais equilibrada. Porque, assim, prosperidade não é você ter muito dinheiro, é você se sentir bem. Né? Existem várias áreas da sua vida que, se você equilibrar um pouquinho, você começa a fluir em todas as outras. Né? Então, é você se sentir bem. Que bom. Se você quer mais dicas sobre esse assunto, o Instagram de Rosana tá cheio de vídeos explicando, cheio, eu acompanho, viu? Então lá tem algumas dicas, né? E você pode, inclusive, contactá-la. Já falei, mas vou repetir, a gente vai colocar o Instagram dela na descrição do vídeo para que você queira, né, uma consultoria ou saber mais, contratá-la, né? Ela estará à disposição. Eu queria agradecer muito, certo? Aprendi bastante. A gente nunca tinha tido uma conversa tão profunda, né, sobre esse isso, assunto, né? Eu só vi a linha vermelha. A linha vermelha. Mas não é só a linha vermelha, não. Aquela casa era muito fria quando eu entrei nela. Tudo aquilo ali que você vê, aquelas cores também, são para dar uma equilibrada naquela frieza, apesar de acabamentos muito bonitos, bons. Mas era uma casa muito cinza, muito Sim. impessoal. E a gente tem que dar esse toquezinho para ficar mais aconchegante. Janelas gigantescas. Janelas gigantescas. Vidros de 5 metros de altura, né? É verdade. Isso. E é super na moda da arquitetura, né? Essas muito aberturas alto. imensas, né? Que muitas vezes você faz a abertura, depois você... Agora eu como engenheira, né? Engenheira, eu só penso, como é que limpa aquilo ali? Como é que limpa a cortina de 5 metros de altura? Eu só penso nisso. E você já está pensando de como é que flui essa energia? Olha Como o é que eu menino mandando no pai. Sinceramente, cada um tem um olhar, né, sobre o assunto. É muito interessante. Rosana, foi maravilhoso. Eu adorei. Com certeza esse vídeo vai chegar a muita gente, certo? E quero agradecer a sua presença e queria que você desse uma mensagem final, se despedisse. Prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que as pessoas realmente se interessem um pouquinho mais por esse assunto. Desmistifique também, né? Que é algo assim que ajuda muito a gente, equilibra muito. Muitas coisinhas que a gente
vê umas travas na nossa vida, a gente consegue modificar isso com pequenos detalhes e facilita em tudo, o equilíbrio, a energia, né? Tudo na nossa vida vai melhorando quando a gente começa a se equilibrar. Muito bem. Então, eu espero ter ajudado. Espero que as pessoas se interessem, que elas sigam o meu Instagram, que olhem as dicas direitinho, que lá eu passo bastante coisa que já dá pra gente fazer para ir destravando a vida. É verdade. Então, muito obrigada. E você, gostou do vídeo? Deixa aquele seu joinha pra gente, é de graça. Nos ajude, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Esse papo serve para qualquer pessoa, não só da arquitetura, do design, né, da decoração. Mande para quem você acha que precisa destravar a sua vida, né? E também não deixe de nos acompanhar lá no Instagram e também no nosso podcast. Muito obrigado e até o próximo vídeo.